Oi, meus amores, voltamos. Olha só, pega teu livro, gente linda, de Olinda, teu livro de matemática e vamos lá. Na última aula a gente falou sobre divisão e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre diferentes maneiras de a gente dividir. Aí olha aqui na página 110. Então o que a gente tá vendo aqui na página 110, né? Tá lá o homem pensando como é que ele vai fazer essa divisão. Então a divisão aparentemente ela pode dar um receio, um medo, em número grande, mas não. Depois que a gente se apropria do conhecimento, não tem dificuldade, principalmente das tabuadas, tá, gente? Estou sempre cobrando isso, porque elas são imprescindíveis nesse momento. E o imprescindível mais ainda é a gente saber utilizar as 4 operações matemáticas, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, vamos lá? Diferentes maneiras de dividir. Felipe trabalha em uma loja de chaveiros. Certo dia ele recebeu uma encomenda de 69 chaveiros, no mesmo modelo, para fazer a entrega ao cliente. Ele precisou distribuir os chaveiros igualmente entre 3 caixas. Observe como Felipe pensou para descobrir quantos chaveiros deveria colocar em cada caixa elas tenham quantidades iguais e completas. Então, se está dizendo quantidades iguais, essa é uma divisão exata. Antes de tudo, para resolver um problema, uma situação problema dessa de divisão, eu tenho que saber o que é que a situação problema está me perguntando. Qual é o problema? Então, o problema é distribuir os chaveiros igualmente em 3 caixas. E eu tenho que saber os dados. Quais são os dados que eu tenho? Aí, olha só como ele pensou. Vamos ver primeiro os dados. Ele recebeu uma caixa de encomenda, um dado foi 69 chaveiros do mesmo modelo, né, para fazer entrega ao cliente. Ele precisou distribuir chaveiros igualmente em 3 caixas, tá? Então eu tenho 2 dados aí. Eu tenho 3 caixas, 69 chaveiros, tá bom? E ele precisou distribuir. Então vamos ver. Aí ele fez uma estimativa aí de cálculo, né? Observe que Felipe pensou para descobrir quantos chaveiros ele deveria colocar em cada caixa, porque ele tinha quantidades iguais e completas. Eu vou decompor, sabe? Ele não fez a divisão direta, não. Ele decompôs o número. Ele pegou o 69, né? Como 60 mais 9, então ele decompôs. Ele botou 60 e dividiu cada parcela por 3. Depois eu adicionei o resultado obtido. O que ele fez? Ele pegou o 60, que é um número fechado, um número redondo. Ele pegou e fez assim, ó, dividiu 60 por 3, que é mais fácil para ele do que dividir 69. Aí quando ele dividiu, deu quanto? Você vai dividir aí, você vai ver que vai dar 20. Aí ele pegou, fez, e 9 dividido por 3 ele também dividiu, que vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então ele botou 20 mais 3 dá 23. Então ele sabe que o resultado dessa divisão é justamente isso. 23, 69 é igual a 60 mais 9. Então ele fez assim. Letra B. Quantos chaveiros devem ser colocados em cada caixa para que essas fiquem com a mesma quantidade? Fez a divisão, o resultado foi justamente, vocês vão colocar em 23, deve ser colocado em cada chaveiro. Então, a estimativa aparentemente parece ser difícil, mas não é, porque na estimativa a gente está trabalhando com um número que, como o pessoal chama na linguagem popular, não é número quebrado, 53, 63, é número completo, 60, 50, então aparentemente é mais fácil para fazer a divisão. Então, a segunda, ele tem assim, uma fábrica, ela produz a mesma quantidade de lápis todos os dias. E sabendo que essa fábrica ela produz 968 lápis em 4 dias. Quantos lápis ela produziu por dia? Problema. Quantos lápis ele produz? Se ele produz 468 em 4 dias, um dia 968, segundo dia. Então vai dar muitos lápis, né? Vai dar mais de 200 lápis. Aí o que ela fez? Ela pensou, para responder essa pergunta, podemos calcular 968 dividido por 4, fazendo a estimativa. E como é que eu faço essa estimativa? Ela estimou que 4 cabe 200, quantas vezes em 968, né? Então, para saber isso, ela tem que fazer justamente a estimativa. Na estimativa, ela percebeu que
4 ela cabe quantas vezes? A gente sabe que cabe 200 vezes, né? Porque 2, 4, 6, 8 dá 800. Então, 968 é igual a 800 menos 168. Sobrou 168, né? Porque é 968. Aí sobrou 168. Estimou em 4. Cabe quantas vezes? 40, né? Porque 40 mais 40 mais 40 mais 40. 4 vezes. Aí o que ela fez? Porque 4 vezes 40 dá 160. Que é 168, ainda sobrou quanto? 8. Aí o que ela fez? Dividiu os 4, o 8 dividido por 4 dá quanto, gente? 2. Quando ela fez essa estimativa, ela decompôs o número 968 3 vezes, porque ela botou 900, ela botou 600 e ela botou 8. Então, gente, quando ela fez essa estimativa aí, essa divisão, aí ela, agora complete. 968 dividido por 4 deu quanto? Essa fábrica produziu quantos lápis? Então você vai ver aí. E é necessário a gente ver aí, ó, os cálculos como tá aqui, ó. Da metade deles já estão prontos. Só vocês completarem. Ela colocou 968 dividido por 4, aí você dá o resultado. 160, aí, que é igual, aí colocou lá o valor. Sobrando. Então você vai lá e resolve essa situação, problema que tá bem simples. Aparentemente falando, eu acabo falando muitas coisas, mas vocês resolvendo, vocês vão ver que passo a passo vai ser bem simples. No terceiro, o que a gente vai fazer? Na escola em que Alice estuda, haverá uma campanha de vacinação. As pessoas responsáveis pela campanha organizaram 288 crianças que estudam nessa escola em grupo de 12 crianças cada uma. Quantos grupos foram formados? Aí o que a gente pode ver aí também? Que nesse cálculo ele também é bem simples, porque na escola dela, de Alice estuda, que Alice estuda, haverá uma campanha de vacinação, né? E as pessoas responsáveis pela essa campanha organizaram 288 crianças que estudam nessa escola, dividido, ou seja, eu vou dividir 288 por 12. Quantos grupos vai ter de 12? Então, para responder essa pergunta, ela utilizou também a divisão, né? Os cálculos obtidos daí, ó, não é possível dividir 2 centenas por 12 e obter centenas inteiras. Então, ó, ela dividiu, não dá para dividir 2 centenas por 12. Então, o que ela fez? Ela fez aqui, ó. Então, eu troquei 2 centenas por 20 dezenas, tá certo? Então, 20 dezenas mais 8 dezenas são 28 dezenas. Dividido por 28 dezenas, dividido por 12, obtive 2 dezenas e sobraram 4 dezenas. Como está explicando aí, vocês estão vendo no passo a passo. Ó. 12 vezes 12 é igual a 24. Aí eu troquei 4 dezenas por 40 unidades. 40 unidades mais 8 unidades são 48 unidades. Dividido por 48 unidades por 12, obtendo 4 unidades, não sobrou nenhuma unidade. Tá bom? Então, quantos grupos foram formados? A resposta final, aí tá aí, ó, a resposta final. Eu quero ver quanto o dividendo, quem foi o dividendo? Dividendo é aquele que a gente está dividindo, o valor total que a gente está dividindo. Quem é o divisor? É a quantidade de grupos, tá, gente? Quem é o quociente? Mostra aí pra mim quem é o quociente, aquele que deu lá a quantidade total de grupos de cada um. E o resto é o que sobrou, ok? Qual é o número multiplicado por 12 que é igual a 288? Então, resposta. Você está com as suas vacinas em dia? Converse com os colegas e professores sobre a importância de tomar vacina no período indicado pelos médicos. Então, é super importante. Ela já cresci, eu já tenho 10, 11 anos, mas só que tem vacinas para crianças de 10, 11 anos também. Então, vai lá e olha o teu cartão de vacina. Vocês vão responder também a página 111, 112, 113, tá, gente? A gente saiu daqui dos cálculos aí de Alice, que a gente estava aqui, e a gente vai aqui também para a página agora 111 e 112, que são somente cálculos, tá certo? Esses cálculos aí na página 112 são: veja como Júlia e Gustavo calcularam o quociente da divisão 714 dividido por 6 e responda as questões.
Olha, ele dividiu 714 por 6, fez a divisãozinha lá completa lá. O outro também fez a divisão. Eu quero que vocês, olha, observe como foi realizado esses dois cálculos, tá? Um já foi lá logo direto na questão. Os dois fizeram cálculos de modo correto. Os dois tá certo, tá, gente? O outro tá menor, mas não tá errado não. É porque Gustavo, ele já se apropriou da divisão de forma mais rápida. Para você fazer isso, você tem que ter certeza para poder... Aí eu já sei, vou colocar aí de depois tá errado. Então aí, mas já a Júlia, ela fez um passo a passo, utilizando a subtração, ok? Não quer dizer que tá errado, não. O que é diferente nos cálculos realizados de Júlia e do Gustavo, né? A gente percebe que ela... Júlia representou as subtrações dos cálculos do resultado da divisão. Então, quando o Gustavo, apenas o resultado da subtração. Já foi logo direto, né? Faça a estimativa para o cálculo do resultado da divisão a seguir. Então, vocês vão fazer a estimativa. Lembra que quando a gente faz a estimativa é o número fechado. Por exemplo, eu tenho 6.500 dividido por 5. Eu não vou dividir ele todo. Eu vou dividir... Ah, tia, mas eu já sei fazer. Mas ele está pedindo a estimativa. Então, você divide logo os 600 para poder depois dividir os 150, ok? Já da outra forma também, tá? Ele está pedindo na letra B também as estimativas lá. Então, observe os termos. Então, você faz lá tanto da forma de Gustavo e de Alice, para a gente ver como é que vocês fizeram, ok? Observe os termos de cada divisor no terceiro e da divisão 2. Ao comparar os termos dessas duas divisões, o que é possível perceber? Converse com colegas professores, né? Da divisão lá em cima, né? Que a gente tinha observado, da divisão 2. A gente pode perceber que o resto vai acontecer ao quê? Vocês só vão saber quando vocês fizerem, né? Mas eu já vou dizendo que o resto são os mesmos nas duas, né? Tanto na estimativa de um modo como do outro, da divisão. O divisor é 10 vezes menor que o quociente e é 10 vezes maior que o item B, ok? Mas vocês só vão saber quando você responder. Tem aí para terminar a página 113 também divisão. Resolver a divisão pelo algoritmo usual e depois escreva se elas são exatas ou não exatas, tá bom? Aí você vai lá resolver 240 dividido por 15, faz lá a divisão, faz na estimativa e depois faz ela o cálculo inteiro e diz se é exata ou não é exata, se vai dar igual às duas. Depois 901 dividido por 32, eu tenho também na letra D 678 dividido por 45 e tenho na letra C 728 dividido por 26. Bora lá, quero ver se são exatas e não exatas. Tem algumas que são exatas e outras não, tá, gente? Então, para isso eu vou ter que fazer todos os cálculos da letra A, B, C e D. E por último, tem o quinto, tá bom? A gente vai fazer o cálculo do quinto. Qualquer dúvida, eu posso enviar também novamente para vocês aqueles cálculos passo a passo, como é que faz a divisão exata e não exata, tá bom? E vocês estão observando aí também que tem cálculos com dois números, por exemplo, 50. Antes eu fazia um cálculo só com um número. 714 dividido por 6, mas agora eu tenho 240 dividido por 15. Tia, tem tabuada de 15? Não é que tem tabuada de 15. Tem a tabuada só até 9, só conheço até 9, sim. Mas a tabuada ela pode ser infinito. Aí eu vou lá, tenho tabuada de 15, sim. Aí eu vou lá multiplicar 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3. E aí eu sei a tabuada de 15, ok? A tabuada de 26, porque 728 dividido por 26, também do mesmo jeito. Tabuada de 45, 32, tá bom? Então, bom você se apropriar da tabuada de 2 até o 9, ou seja, do 1 até o 10, e daí em diante, se você se apropriou, você pode construir qualquer tabuada, ok? E no quinto, uma livraria recebeu uma encomenda de 672 livros. Ele enviará essa encomenda pelo correio em caixas que comportam 12 livros em cada uma. Então, ou seja, 672 livros que vai ficar em caixas que só contém 12 livros. O que é que ele quer saber? Quantas caixas serão necessárias para enviar esses livros todinhos. Vou fazer a divisão de 672 por 12. Lembra,
faz a tabuada de 12 e vai ser mais fácil para vocês, tá bom? Aí vocês escrevem lá na linha, faz o cálculo, depois escreve. Serão necessários tantas caixas para enviar os livros. Lembra que 672 é maior do que 500. Então vai dar mais de 50 livros, de 50 caixas, perdão. Ok? Serão necessários tantas caixas para enviar todos os livros. Ok, meus amores, a gente fica por aqui com divisão, porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre divisão, mas aí a gente vai fazer divisão com milhar, certo? E já é um pouquinho diferente, vai exigir um pouquinho mais, mas não tem nada de difícil. Um beijinho pra vocês, até a próxima aula. Quero ver vocês enviando atividades, ok?